Olá, hoje nós vamos resolver a atividade complementar 3. A atividade complementar 3, ela trata do assunto sobre encapsulamento. O contexto da aplicação é baseado em uma classe livro, que tem os atributos ID, título, ISBN, autor, editora, preço de custo, preço de venda e margem de lucro, mais um método calcular preço de venda, a gente elaborar então os controles para manipular objetos do tipo livro a partir desta classe, envolvendo conceitos como encapsulamento, né, sendo atributos privados, a necessidade de implementar os métodos de acesso, os getters e setters, e também métodos operacionais, que é o método calcular preço de venda, que basicamente vai operar sobre o atributo preço de venda, né? Vai encontrar o preço de venda com base no preço de custo e a margem de lucro. Então, esses detalhes a gente vai ver agora na solução da aplicação. Então, no IntelliJ, nós vamos criar um novo projeto. Esse novo projeto, nós vamos chamar ele de atividade complementar 3. Então, vamos lá, PRJ, atividade complementar 3, que trata do assunto aqui sobre livros. O projeto vai ser Maven, né, conforme a gente vinha declarando aqui os projetos. Vamos criar este projeto e a partir de agora a gente trabalha então com a programação. Então, na pasta src, em Java, a gente vai criar o arquivo correspondente à classe, a classe livro, na ideia de olhar para o diagrama e resolver cada detalhe do diagrama. Então, a classe ela se chama livro. Então, nós vamos determinar aqui o nome da classe, livro. A classe ela está criada. O próximo passo é definir os atributos. Com esse sinal de menos, quer dizer que todos eles serão privados. Temos os nomes e os tipos de dados desses atributos. O primeiro, então, trata-se do ID desse livro, que é inteiro. Então, é privado, né? O segundo é o título. Então, vamos privar aqui também, declarar o título. Logo, nós vamos declarar também o ISBN, que é uma string também. O autor e editora, vamos já visualizar e implementar então o autor e a editora. Mais adiante vocês vão ver que como existem já conceitos como autor e editora, que são outros tipos, a gente já poderia, né, mais adiante a gente vai ver que dá para criar classes que representam essas entidades também. Mas aqui nós só queremos mesmo o nome do autor, o nome da editora, então por enquanto está tudo bem. Aí nós vamos declarar então o preço de custo como float, né? Então ele é um float, vamos chamar aqui, todo atributo, né, vai começar com letra minúscula, né? Então, só para a gente lembrar desse detalhe, como é que tá aí? Preço, custo. Aí nós temos o outro atributo que é o preço de venda. Esse preço de venda, vamos dar uma atenção para ele, pois ele será um valor calculado. Então, se é valor calculado, né, de acordo com o e-book, né, o livro, vocês vão ver que alguns atributos a gente deve evitar o uso de métodos set, né? Às vezes até mesmo os métodos get, mas isso depende da situação. Preço de venda é a situação, né? E nós temos também o atributo margem de lucro. Então, com base no preço de custo mais a margem de lucro, nós vamos definir depois o preço de venda. Isso é o que está dizendo, né, o exercício para implementar a classe livro e as regras de encapsulamento.
né? E está dizendo o atributo preço de venda é um valor calculado, isto é, ele é obtido a partir do preço de custo acrescido da margem de lucro, que é um índice percentual. Visando a integridade desse dado, esse atributo não deve ter um método set, pois deixaria uma forma indesejável de inserir um valor sem passar pela regra de negócio. Por isso, é necessário garantir que o valor do atributo seja dado pelo método calcular preço-venda. Portanto, implementa o método getPreço-venda e uma chamada ao método calcular preço de venda para encontrar esse valor. Então, essa seria a ideia. Então, o método calcular preço de venda nós vamos implementar agora. Ele é um método público, né? Eu sei que é público pelo maisinho aqui. Ele vai retornar um float, eu sei que retorna float, porque no diagrama de classe está dizendo que depois desses dois pontos, né? O método ele tem parâmetro e tipo de dado de retorno. Então, o tipo de dado de retorno vem depois dos dois pontos aqui. Então, e aí o nome do método, calcular preço de venda. E esse método ele não tem parâmetro porque ele vai atuar sobre o preço de custo com a margem de lucro. Basicamente, esse método ele deve, né, fazer o cálculo. Eu posso até criar uma variável aqui, né, por exemplo, chamar de preço, por exemplo, ou o valor de venda, só para a gente diferenciar aqui. Isso é uma variável local ao método, né? E ele vai receber então o cálculo que vai ser dado pelo preço de custo, né? Então nós teremos aqui o preço de custo acrescido então do preço de custo, é uma regrinha de 3, né? Nós vamos encontrar aqui agora calculado pela margem de lucro, uma multiplicação, né, pela margem de lucro e dividido por 100. Então isso vai me dar o preço de venda desse produto, ok? E no final a gente retorna então o valor de venda, certo? De fato, essa linha, né, ela nem precisava aqui, né, bastaria eu resolver essa operação e já retornar o valor. Isto é, deixa eu comentar aqui para vocês verem como é que ficaria isso. Simplesmente colocando o retorno e a operação a ser realizada. Então, primeiro ele calcula e no final ele retorna o valor encontrado. Ok, então essa é a regra de negócio que está implementada. É importante então agora adicionar os métodos de acesso, os getter e setters. Eu vou selecionar todos eles aqui. Note que se eu selecionar todos eles, ele vai gerar também o atributo, o método getter e setter para o preço de venda, né? Então, se eu fazer por aqui, né, vai dar certo, mas isso requer que eu retire o método set preço de venda para não deixar que esse valor seja alterado indevidamente, né? Essa é uma forma, mas também eu poderia criar primeiro todos os getters, selecionando aqui, getter eu vou ter para todos eles, e os métodos, os setters, né? Então esse daqui eu marcaria todos eles, exceto o preço de venda. Confirmo isso. E aí a gente não vai ter o método set preço de venda. Por quê? A ideia é para que eu seja obrigado a, toda vez que eu quero saber o preço de venda, eu passe obrigatoriamente por esse método aqui para me encontrar o valor calculado, né, e atualizado toda vez que eu precisar saber o preço de venda. Porque se eu não fazer dessa maneira, possivelmente poderá ter inconsistência de dados. Imagine que se tem um preço de custo e esse preço de custo ele é atualizado, nada vai garantir que o preço de venda será atualizado em função do preço de custo. Então esse método aqui vai forçar com que ele seja atualizado. E para isso também, para que ele tenha um valor atualizado, é importante que eu diga que o preço de custo, né, vai receber esse valor.
Porque se eu não colocar essa atribuição aqui, ele simplesmente calcula e não guarda o valor. Então, se em algum momento eu executar aqui o método get preço de venda, pode ser que esse valor não esteja atualizado, né? Então, eu posso fazer desta maneira. Outra forma de garantir que o preço de venda esteja atualizado toda vez que eu chamar esse método aqui é antes de mais nada. Então, por exemplo, quando eu quero saber o preço de venda, antes de mais nada eu atualizo. Posso fazer isso aqui também, aqui, ó, e colocar, né, a atribuição neste momento aqui para que ele execute o método calcular preço de venda, né? E com isso eu vou estar garantindo que o atributo preço de venda vai estar sempre, né, atualizado, independente, né, de eu modificar a margem de lucro ou preço de custo, certo? Então essa é a ideia aqui para garantir, né, que esse valor esteja sempre atualizado. Muito bem. Com base nisso, a gente poderia criar alguns objetos livres para verificar esse comportamento. Eu vou somente facilitar aqui. Vou criar construtores. Vou criar um construtor padrão, sem qualquer inicialização, ou seja, toda vez que eu criar um livro, vai ter ID 0, título, ISBN, autor, editora, como null, e os preços de custo, venda e margem de lucro zerados, né? E um outro método construtor que eu vou criar aqui é com todos os atributos, exceto preço de venda. Então, se o preço de venda ele é calculado, este valor de fato a gente não vai informar, né, nem no momento de instanciar o objeto, justamente para que ele seja sempre atualizado conforme o preço de custo e a margem de lucro. Isso a gente normalmente faz em atributos, né, que vão ser modificados em função de uma operação, de um processo do sistema. Então vamos criar esse construtor sem o preço de venda e concluímos aqui, ele faz o construtor usando dos parâmetros que vêm pela chamada do método, né, atribuindo cada um dos valores ao atributo da classe. Então, para a gente experimentar agora, a gente vai criar uma classe que vai ser main_app, onde nós vamos implementar o método main. Nessa classe a gente vai instanciar alguns livros. Olha só, se eu coloco aqui o livro 1 e instancio um livro. Se eu faço dessa maneira, eu vou ter que informar através de método set cada um dos valores, né, dos atributos deste livro que eu acabei de instanciar. Ou seja, se eu tentar exibir os dados do livro 1 agora, né, inicialmente aqui, né, eu vou ter os valores todos em branco, né, então, ou nulos, né, zerados ou nulos. Para mim poder fazer isso aqui, vamos lembrar que a gente usa o método toString, né? Que na verdade eu não preciso colocar explicitamente. Se eu coloco o nome de uma variável de referência, o método toString ele é chamado automaticamente. Então eu posso colocar explicitamente ou deixar isso implicitamente. Vamos lembrar que esta chamada de toString é o método toString da classe Object e que esse método ele não retorna, né, o valor dos atributos propriamente da classe livro. O que ele está retornando é a implementação de toString da classe Object, certo? Então, se a gente quer melhorar isso, a gente vai na classe livro fazer uma implementação aqui que a gente chama de sobrescrita de método,
usando então uma implementação de toString. E aí a gente diz aqui quais são os atributos que a gente quer mostrar. Eu vou exibir todos eles. Confirmo, e aí ele faz uma implementação aprimorada de toString. Esse método toString na classe livro vai permitir que quando eu execute esse programa, né, sejam exibidos agora os detalhes do livro. Então, olha só, aqui nós temos, né, o livro de ID 0, valor de título null, ISBN null, autor null, editora null, ou seja, pelo construtor vazio que inicialmente não conhece nem cria o objeto, mas sem conhecer qualquer valor para os seus atributos. Então agora a gente pode definir cada um dos valores. Por exemplo, o ID, dizer que o ID é 1, podemos aqui dizer que o título do livro seja Java como programar. Vamos supor aqui que é o livro da editora Deitel e que esse livro, né, ele tem aqui, por exemplo, vamos colocar um ISBN. Um ISBN é um registro de publicação, né, o único exclusivo dos livros. Ainda nós vamos informar aqui o autor aqui na editora. Eu troquei aqui a editora, nós vamos colocar aqui editora, por exemplo, Bookman, e o autor, sim, nós vamos colocar como Deitel, certo? Deixa eu ver se temos mais algum atributo para setar aqui. Sim, temos, né, o preço de custo. Vamos dizer aqui que esse livro custa R$125, né? Lembrando que eu estou colocando esse F por se tratar de um valor em ponto flutuante, um tipo float. E vamos colocar aqui também a margem de lucro. Vamos colocar aqui que esse livro tem uma margem de lucro de 50%, por exemplo. Então, observe aqui que eu não vou conseguir definir, por exemplo, né, o valor, né, o preço de venda. Né, o preço de venda eu não tenho. Por quê? Porque ele será um valor calculado. Tanto é que se eu executar o programa agora, né, eu vou ter todos esses dados e vocês vão ver também que há um método, um valor para preço de venda. Vamos executar e visualizar. Deixa eu só fazer aqui, ok. Vamos fazer uma quebra de linha aqui para visualizar melhor os dados. Então, ampliando a tela. Então, olha só, o livro que acabamos de criar tem ID1, o título Java como programar, o ISBN, né, que definimos, o autor, a editora, o preço de custo e o preço de venda. Ficou zerado. E a margem de lucro, né? Vamos ver por que o preço de venda ficou zerado. Vamos lá observar, né, no programa para a gente corrigir este detalhe. O método preço de venda, o valor do atributo preço de venda, ele é chamado pelo método toString, mas nesse caso não houve aqui a chamada ao método calcular preço de venda. Então aqui bem importante isso, né? Que eu estou acessando o valor do atributo, mas não estou fazendo com que ele passe pelo cálculo. Então eu poderia chamar esse método aqui, ó, get preço de venda, que vai me dar o valor do preço de venda já devidamente calculado. Então vamos fazer isso aqui, ao invés de chamar simplesmente o atributo, a gente vai chamar o método get preço de venda. Esse vai me trazer o valor calculado. Então vamos salvar aqui e a gente vai executar o programa novamente.
Então, o programa executado ele tem esse efeito, né? O título do livro, ISBN, o autor, a editora, o preço de custo com a margem de lucro e aí vamos encontrar aqui o preço de venda dele. Agora sim, devidamente atualizado. E assim a gente pode agora criar outros livros, né? Então aqui a gente usou de métodos set, né? Usou de método toString para exibir os dados desse livro. E agora a gente vai criar um segundo livro aqui, né? Então, por exemplo, agora usando do construtor parametrizado aqui, né? Então, nós temos o construtor aqui que a gente informa qual é o ID do livro, a gente informa então, desculpa, primeiramente qual é a margem de lucro, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 30%. Aí pede o preço de custo, vamos dizer que esse livro aqui ele custa R$ 200 de preço de custo. A editora do livro será, por exemplo, a editora Ática. Vamos colocar aqui o autor do livro, vamos colocar Tannenbaum. E vamos também colocar aqui um ISBN para o livro que nós vamos colocar aqui. E o título do livro será o livro de sistemas operacionais, por exemplo. Ou melhor, Tannenbaum fez sistemas operacionais. Vamos colocar aqui redes de computadores. Né? Redes de computadores. E o ID do livro, né, que é o último atributo, nós vamos colocar aqui como 2. Né? Então isso aqui cria todo o livro. Olha só, defini em uma linha só todos os dados do livro, né? A ordem aqui ficou um pouco estranha, né? Porque o construtor que a gente criou também teve uma ordem diferente, né? Como margem de lucro, preço de custo, editora, tudo bem. O que eu tenho que cuidar é passar os parâmetros nesta ordem aqui. Né? Então eles têm que ser exatamente nessa ordem, não posso inverter, ele não tem como adivinhar. Então, na verdade, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parâmetros, né? Todos separados por vírgula. Então, esse construtor exige que eu passe 7 valores. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, parei no título, 7 que é o ID. Né? Não pode ter nenhum a mais, nenhum a menos. E também não posso, por exemplo, pegar aqui esse ID, né, e colocar ele no início. Né? Vou dizer assim, vou colocar o ID aqui. Né? Isso vai dar problema, ó, porque já que ele está entendendo que isso aqui é um tipo incompatível, embora outros possa dar certo, esse está incompatível. Então, quer dizer, os atributos têm que estar no lugar certo. A IDE normalmente nos avisa que qual é o parâmetro esperado em cada um desses valores, né? Por exemplo, autor, ISBN, título, ID. Então, por isso está dando esses erros. Deixa eu voltar atrás aqui, corrigindo. Então, agora a coisa está mais apropriada, né? E aí, por fim, a gente pode então, deixa eu exibir primeiro os dados do livro 1 e agora depois aqui exibir então os dados do livro 2, só para a gente seguir uma ordem aqui. Então, livro 1.toString, né? Lembrando que não preciso colocar aqui, bom, é o livro 2 na verdade, né? Então, se eu exibir esse cara aqui, né, vamos salvar. Tá apontando um erro aqui, porque eu acabei fazendo as substituições, não corrigi aqui a colocação do ID, agora está ok. E executando o programa, então, vai ser exibido 2 livros. Vamos conferir aqui, ó. Olha só. O livro 1, correto, né? O Java como programário, o livro 2, que é o Redes de Computadores. Então, um com preço de custo de 200, margem de lucro de 30%, vai ficar 260. O outro está nessa situação. Inclusive, eu poderia, por exemplo, criar um método, só para visualizar aqui, ó, por exemplo, print para imprimir só o preço, o título do livro, o autor e o preço de venda. Vamos personalizar um método, vamos fazer um print aqui, ó, onde a gente vai passar um objeto, uma variável de referência para um objeto livro, né?
e vamos imprimir alguns dados, não todos como a gente está fazendo ali, de uma forma mais personalizada. Então esse método print não existe, a gente vai criar. Opa, aqui vai ser print e vai receber como parâmetro um livro. Né? Então, como eu falei para vocês, eu quero exibir, dado o livro, eu quero exibir somente o título do livro, certo? Quero exibir o título do livro. O título eu vou extrair então a partir da variável de referência que vem no parâmetro, que vai se chamar livro. Não precisa ser nem livro 1 nem livro 2, essas serão as variáveis que eu vou passar para o método print, que vai ser colocado na variável livro aqui, que é uma variável temporária, local do método print. Então, nesse caso, eu quero o título. Na próxima linha, eu quero mostrar aqui o autor do livro. Então, nós vamos exibir aqui agora o livro.getAutor. E, por fim, eu quero o preço de venda. Né? Então, valor de venda desse livro. Então, nós vamos colocar aqui livro.get preço de venda. Então, esse método, lembrando que ele vai chamar, né, o método que vai proceder o cálculo para encontrar o preço de venda do livro. Então, executando o programa, agora nós vamos ter os detalhes, né, o título do livro, o autor e o valor de venda desse livro. Ele mostrou só do primeiro livro, né? Afinal, eu não chamei ainda para exibir os dados do livro 2. Vamos tirar esse System Out por enquanto aqui, para a tela não ficar tão cheia de coisa, né? E aí, no final, a gente vai exibir também, então, os dados do livro 2. A gente vai colocar aqui também um separador aqui para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo. Assim, dados do livro que está sendo impresso. E a gente faz uma quebra de linha somente aqui, só detalhezinhos, né? Para a gente separar um pouco as coisas. E esse é o resultado que teremos, né? Então, o primeiro livro e o segundo livro. E esse aqui é o da questão do valor de venda, né? É o que eu falei antes, né? O valor do valor de venda só vai ser definido a partir de um cálculo. Se eu tentar aqui, por exemplo, assumir aqui que o valor de venda de um livro vai ser, por exemplo, preço de venda. Eu quero colocar que seja R$ 200. Daqui a pouco a gente já vai ver, o método set preço de venda não existe. E você vai dizer assim, não, mas então é porque faltou eu implementar. E aí eu venho aqui e complemento o meu programa. Chego aqui, coloco, por exemplo, também um setter para preço de venda. Aí pronto, está resolvido. Isso aqui ele vai aceitar, preço de venda 200. Opa, mas se tem um preço de custo com uma margem de lucro, o preço de vendas 200 será real? Está certo? Assim como eu coloquei 200, pode estar melhor, né? Mas eu também poderia colocar aqui zero. Né? Eu posso colocar qualquer valor, posso colocar até um valor negativo. Né? Ou seja, ao invés de você não paga para levar o livro, você recebe para levar o livro. Ou seja, você está desrespeitando as regras de negócio. Ou seja, o encapsulamento ele não está sendo bem empregado neste caso. Então, por isso, né, que a gente, deixa eu até mostrar para vocês que, embora a gente esteja aqui fazendo, né, essa implementação, né, isso aí não vai garantir que o atributo vai estar com o valor correto. Ainda mais se daqui a pouco esse método get preço de venda aqui, eu esqueço também de passar pelo cálculo, né, a regra de negócio do cálculo. Aí isso compromete ainda mais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vocês vão ver que o livro 1 ele vai ter um preço de venda negativo agora, né?
E como eu tirei a opção de fazer o cálculo, o livro 2 agora também está zerado, né? Então, quer dizer, são detalhes que, claro, não é num primeiro instante que você vai conseguir resolver desta maneira, mas é importante começar a ficar atento para as implementações de regra de negócios em métodos. Então, essa instrução aqui, ela não está apropriada. Logo, essa implementação mais correta, então, seria dessa maneira aqui. E o método set preço de venda, ele torna, né, o atributo vulnerável, de modo que a regra de negócio seja desrespeitada. Então, tirando aqui, vamos salvar tudo isso. Se executarmos o projeto novamente, a gente vai ver então essas atualizações agora devidamente, né, implementado pelo método calcular preço de venda. Então isso é a solução da atividade 2. Qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição para tirá-las.